Sob as luzes cintilantes da alta sociedade, Lucas Almeida e Sofia Andrade eram a imagem da perfeição. Ele, o visionário da construção civil, cujo nome era sinônimo de luxo e sucesso. Ela, a elegante proprietária da joalheria mais cobiçada da cidade. Um ícone de beleza e bom gosto. Juntos, irradiavam paixão e poder. Um casal invejado, admirado, aparentemente blindado em seu mundo de privilégios. Em eventos de gala, em jantares exclusivos, seus olhares cúmplices e toques apaixonados não deixavam dúvidas. Haviam encontrado um no outro a alma gêmea. Mas por trás dos sorrisos ensaiados e do brilho das taças de champanhe, cada um guardava um segredo que não ousaria confessar nem à própria sombra. O império de Lucas Almeida não nascera apenas de tijolos e concreto, mas de uma audácia que beirava o ilegal. Anos atrás, um golpe imobiliário ousado, uma jogada mestra que lesou muitos e o catapultou para o topo, foi a verdadeira fundação de sua fortuna. Aquele passado, enterrado sob camadas de sucesso e influência, era um fantasma que o assombrava. Em seu escritório panorâmico, tarde da noite, enquanto a cidade dormia, Lucas não descansava. Telefonemas codificados, reuniões secretas, negócios fechados nas entrelinhas. A máquina de fazer dinheiro continuava operando nas sombras, garantindo que o castelo de cartas jamais desabasse, e garantindo que Sofia jamais descobrisse o verdadeiro preço do luxo que desfrutavam. Para Sofia Andrade, as joias eram mais do que um negócio. Eram uma tentação, um vício sussurrado. Em sua deslumbrante joalheria, ou talvez na casa de uma cliente rica, cercada por pedras preciosas que valiam fortunas, a compulsão atacava. Um brilho específico, um design irresistível. E a adrenalina tomava conta. Com a mesma elegância com que atendia seus clientes, suas mãos ágeis faziam uma peça desaparecer. Um colar de diamantes aqui, um anel de esmeralda ali. Não era pela necessidade, mas pelo frisson proibido, pela sensação de poder momentâneo sobre aqueles objetos de desejo. Depois vinha a culpa, o pânico, a necessidade de esconder o fruto do roubo, talvez em um fundo falso de uma caixa de joias ou num esconderijo em sua própria loja. Entre as peças que admirava ou talvez já possuísse secretamente, estava algo único, uma pequena pistola antiga, delicadamente banhada a ouro, quase uma joia em si mesma, um objeto perigoso que refletia a dualidade de sua natureza. A vida perfeita, no entanto, estava prestes a mostrar suas primeiras rachaduras. Lucas, em seu escritório, recebe uma mensagem criptografada em seu celular seguro. Remetente desconhecido. O conteúdo: um fragmento de documento antigo, inconfundível, do golpe imobiliário original, com a pergunta: lembra disso? Sua memória vale quanto? O sangue de Lucas gela. Ao mesmo tempo, Sofia, ao verificar seus e-mails pessoais em sua loja, encontra uma mensagem similarmente anônima. Anexada, uma foto borrada, mas reconhecível, dela guardando uma joia roubada recentemente. O texto: belo brilho, mas o silêncio tem um preço. Comece com 50 mil. Pânico, negação. Quem poderia saber? Seria um blefe? Separadamente, ambos tentam apagar as mensagens, fingir que não aconteceu, mas a semente da paranoia foi plantada. Alguém estava observando. Alguém sabia. A pressão da chantagem inicial, mesmo que ignorada, começou a afetá-los.
Lucas precisou fazer uma ligação discreta para um antigo contato, talvez para verificar a origem da ameaça ou movimentar fundos secretamente. Sofia, tensa, entra na sala no meio da conversa. Lucas desliga abruptamente, inventando uma desculpa sobre um fornecedor chato, forçando um sorriso que não convence totalmente. Mais tarde, é a vez de Sofia. Atormentada pela culpa ou pelo medo, ela está em seu closet, talvez olhando para uma das joias roubadas escondidas, quando Lucas entra inesperadamente, procurando algo. Sofia esconde a peça às pressas, o coração disparado, dando uma resposta confusa sobre estar apenas organizando suas coisas. O olhar de Lucas se demora nela por um instante a mais. Uma leve ruga de interrogação na testa antes de ele sorrir e sair. A troca foi rápida, quase banal, mas deixou um resíduo de dúvida no ar. Naquela noite, a intimidade entre Lucas e Sofia parecia ter uma nova camada, mais frágil, quase transparente. Um jantar silencioso, um brinde sem o brilho habitual nos olhos. Na cama, antes de dormir, a tentativa de normalidade falhava. Um comentário casual de Lucas sobre as finanças da joalheria fez Sofia ficar tensa. Uma pergunta inocente de Sofia sobre uma ligação misteriosa que ouviu fez Lucas dar uma resposta elaborada demais. Eles se abraçam, mas seus olhos estão abertos no escuro, encarando o teto, as mentes aceleradas. A confiança, antes um pilar sólido, agora apresentava a primeira fissura visível. A sombra do chantagista pairava sobre eles, mas pior ainda, a sombra da dúvida sobre a pessoa ao seu lado começava a tomar forma. Não confie em quem você ama. A frase ecoava silenciosamente entre eles. Por quanto tempo as máscaras aguentariam? Eles têm tudo: amor, luxo, poder e segredos mortais. Uma ameaça anônima acaba de entrar no jogo, e a desconfiança começa a corroer o casal perfeito. Quem descobrirá a verdade primeiro? E qual segredo será mais devastador? Capítulo 2 – Chantagem sem limites. A luz fria da manhã invadiu o quarto luxuoso, mas não dissipou as sombras que se instalaram entre Lucas e Sofia na noite anterior. O café da manhã foi tenso, marcado por silêncios desconfortáveis e sorrisos forçados, que mal escondiam a noite mal dormida, e as mentes preocupadas. Cada um observava o outro discretamente, procurando por qualquer sinal que confirmasse suas suspeitas nascentes. Tentaram retomar a rotina, ele indo para a construtora, ela para a joalheria, mas a fachada de normalidade estava mais frágil do que nunca, e a trégua durou pouco. Assim que ficaram sozinhos, a segunda onda da chantagem chegou. Mais ousada, mais específica. Para Lucas, uma nova mensagem criptografada exigia uma transferência vultosa para uma conta offshore em 24 horas, anexando um áudio distorcido, inconfundível, de uma conversa sua sobre o golpe original. Para Sofia, um e-mail com fotos em alta resolução de 2 joias roubadas diferentes, com o texto: "Sua coleção está crescendo, assim como o meu preço, o dobro de antes, mesmo prazo." O recado era claro. A brincadeira havia acabado. O chantagista não estava blefando e queria mais. Muito mais. 24 horas. O prazo era um laço apertando o pescoço de ambos. Como conseguir quantias tão altas sem levantar suspeitas? Lucas mergulhou em seus esquemas paralelos, contatando figuras obscuras, talvez desviando fundos de um projeto da construtora sob o pretexto de despesas inesperadas, arriscando expor suas outras irregularidades. Precisava justificar saídas noturnas,
telefonemas estranhos. Querida, surgiu um problema com um fornecedor grande, daqueles bem complicados. Preciso ir até lá resolver pessoalmente hoje à noite. Não me espere acordada. Sofia, por sua vez, estava encurralada. O dinheiro da joalheria não cobriria a chantagem sem criar um buraco óbvio nas contas. Talvez ela tenha tentado vender discretamente uma das joias roubadas para um contato duvidoso? Ou penhorar uma peça legítima? Precisava de desculpas para justificar seu nervosismo ou ausências repentinas. Amor, desculpe o jeito, mas surgiu um imprevisto urgente com um cliente VIP fora da cidade. Uma peça exclusiva que só eu posso resolver. Volto o mais rápido que conseguir. Suas desculpas esfarrapadas apenas aumentavam a névoa de engano entre eles. As mentiras constantes e a pressão crescente começaram a cobrar seu preço. Aquele olhar demorado demais. Aquela desculpa que não se encaixava perfeitamente. A desconfiança virou um verme roendo a mente de ambos. Por que Sofia estava tão nervosa com dinheiro ultimamente? De onde vinham aquelas oportunidades de negócio repentinas ou viagens de última hora? Lucas, usando seus recursos e talvez um contato discreto, começou a verificar as contas da joalheria, os movimentos recentes de Sofia. Nada conclusivo ainda, mas estranho. E Sofia? Por que Lucas estava tão secreto sobre suas finanças? Tão evasivo sobre suas reuniões noturnas? O que eram aqueles problemas com fornecedores que exigiam tanto sigilo? Ela começou a prestar atenção nos detalhes. Um recibo amassado no bolso do terno dele de um lugar inesperado. Um nome sussurrado ao telefone que ela não reconhecia. Cada um se tornou um detetive na vida do outro, buscando respostas para o comportamento estranho sem imaginar que ambos eram vítimas da mesma ameaça. E ambos tinham muito a esconder. O chantagista sabia que a pressão financeira e a desconfiança mútua eram suas melhores armas. Era hora de apertar o nó. Novas mensagens chegaram, quase simultâneas. Para Lucas, um vídeo curto e granulado, mas inegável. Ele, anos mais novo, em uma reunião secreta fechando os detalhes do golpe imobiliário original. A voz distorcida na mensagem dizia: "Sua carreira começou aqui. Pode terminar aqui também. Última chance. Dobra do valor anterior. 12 horas." Para Sofia, uma foto dela dentro de sua própria loja, à noite, claramente tirada por uma câmera escondida, guardando uma peça roubada em seu esconderijo secreto. A mensagem: "Eu vejo tudo. Até seus esconderijos. O preço dobrou de novo. Ou talvez prefira uma visita da polícia? 12 horas." O pânico deu lugar ao terror puro. As provas eram irrefutáveis. O chantagista tinha acesso irrestrito às suas vidas, passadas e presentes. E o prazo era mortal. O prazo final pendia sobre eles como uma guilhotina. Desesperados, exaustos pela tensão e pelas mentiras, a desconfiança acumulada finalmente transbordou. Talvez em casa, naquela mesma noite, a atmosfera carregada. Lucas, incapaz de conter a suspeita sobre o nervosismo financeiro dela, solta a pergunta, a voz tensa. Sofia, o que está acontecendo? Você tem agido tão estranha com dinheiro ultimamente? Há algo que não está me contando. Sofia, pega de surpresa pela acusação direta e apavorada com seus próprios segredos, talvez reaja na defensiva, ou talvez veja ali uma oportunidade de desviar a atenção, e retruca. Eu? Estranha com dinheiro? E você, Lucas? Com essas suas reuniões secretas até tarde, esses telefonemas misteriosos no meio da noite, quem é você de verdade? As acusações pairam no ar, carregadas de meias verdades e medos reais. Eles se encaram, não mais como amantes, mas como potenciais inimigos,
cada um vendo no outro o reflexo de suas próprias mentiras e a possível fonte de sua ruína. A teia da desconfiança os envolveu completamente. O que acontece quando a verdade de um colide com a mentira do outro? A desconfiança explodiu. Acusados um pelo outro, com um chantagista fechando o cerco. Como Lucas e Sofia sairão dessa? Qual segredo virá à tona primeiro? Capítulo final. Confronto mortal sem volta. As 12 horas do prazo final escoavam como areia, sufocando Lucas e Sofia em um silêncio pesado, carregado de acusações não ditas e medo palpável. A desconfiança era agora um abismo entre eles. Cada movimento do outro era analisado, cada palavra pesada. Lucas, revisando mentalmente suas finanças obscuras, se perguntava como Sofia poderia estar tão desesperada por dinheiro sem que ele soubesse. Sofia, lembrando dos telefonemas secretos de Lucas, questionava que tipo de fornecedor exigiria tanto sigilo e o deixaria tão tenso. A pressão externa do chantagista se tornou quase secundária diante da guerra fria interna. Foi então que a última mensagem chegou. Não era uma exigência de dinheiro, era um comando, uma localização, um galpão abandonado na zona portuária e um horário naquela mesma noite. A mensagem, idêntica e enviada separadamente para cada um deles, dizia simplesmente: chega de brincar de esconde-esconde. Venha sozinho, ate com o que conseguiu juntar. Ou o mundo saberá quem você realmente é, antes da meia-noite. O cheque-mate. Cada um recebeu a ordem de ir sozinho, sem saber que o outro recebera o mesmo ultimato. O chantagista estava isolando suas presas. A ordem de ir sozinho ao galpão abandonado ecoava na mente de Lucas e Sofia como uma sentença. O isolamento era a estratégia óbvia do chantagista. Lucas, o calculista, ponderou. Ir sozinho era um risco imenso, mas que escolha ele tinha? Tentar negociar? Implorar? Talvez fosse a única forma de resolver isso sem que Sofia jamais soubesse a extensão de seus crimes passados. Ele não tinha um plano claro, apenas a necessidade desesperada de confrontar a ameaça e proteger sua fachada a qualquer custo. Decidiu ir, contando apenas com sua própria astúcia e talvez a força bruta, se necessário. Sofia, por outro lado, foi consumida pelo pânico. Ir sozinha ao encontro de um criminoso desconhecido em um lugar ermo? A ideia era aterrorizante, mas a alternativa, ter sua cleptomania exposta, sua vida social destruída, perder Lucas, parecia ainda pior. Ela pensou em fugir, desaparecer. Mas como? O chantagista parecia saber tudo. Com o coração aos pulos, ela também decidiu ir. Não por estratégia, mas por pura falta de opção, movida pelo medo e pela autopreservação. Lembrou-se da pistola dourada escondida. Talvez fosse sua única e improvável defesa. Separadamente, sem nenhum plano real além de obedecer à intimação, sem saberem das intenções um do outro, ambos se preparavam para o confronto final, cada um carregando o peso de seus próprios segredos e a desconfiança latente sobre o parceiro. A noite caiu sobre a cidade como um manto escuro. Separadamente, cada um em seu próprio veículo e completamente sozinhos, Lucas e Sofia se dirigiram à zona portuária, sem saber que o outro fazia o mesmo trajeto, ambos seguindo cegamente a ordem do algoz invisível. Lucas, em seu carro potente, tentava controlar a própria tensão, os nós dos dedos brancos no volante, a mente buscando em vão uma saída que não existia. Sofia, talvez em seu carro elegante que agora parecia uma armadilha sobre rodas, lutava contra o pânico crescente,
a mão talvez buscando a frieza da pistola dourada escondida em sua bolsa, uma defesa precária contra o desconhecido. As ruas ficavam mais escuras, os prédios mais decadentes. A proximidade do galpão abandonado aumentava a sensação de vulnerabilidade a níveis quase insuportáveis. Estavam indo sozinhos para a toca do lobo, cada um com seus medos e suas armas secretas. O galpão era uma estrutura cavernosa e silenciosa. Lucas chegou primeiro, estacionou e saiu cautelosamente, os sentidos em alerta máximo, sozinho contra o desconhecido. Logo depois, para sua surpresa e imediata suspeita, o carro de Sofia parou a uma distância. O que ela estava fazendo ali? Teria o chantagista armado para eles? Ou seria ela? Sofia, ao ver o carro de Lucas, sentiu um calafrio de pânico e confusão. Ele também fora convocado? Ou seria ele o monstro? Eles saíram quase ao mesmo tempo, encarando-se à distância através da penumbra poeirenta. A tensão era palpável enquanto se aproximavam um do outro, parando a alguns metros da entrada enferrujada. O que você está fazendo aqui, Sofia? Recebeu um convite especial? Eu poderia perguntar o mesmo, Lucas. Veio encontrar algum fornecedor? Não brinque comigo. Alguém está nos manipulando. Ou talvez alguém aqui não seja quem diz ser. As acusações veladas pairavam entre eles, a desconfiança transbordando. Estavam prestes a continuar o embate quando o som alto e rangente da enorme porta do galpão se abrindo lentamente interrompeu a discussão, vindo de dentro. Um convite silencioso e sinistro. Congelaram, olhando para a escuridão convidativa. O inimigo, fosse ele quem fosse, estava esperando. Sem outra opção aparente, trocaram um último olhar carregado de suspeita e entraram juntos na escuridão, a briga momentaneamente adiada pela ameaça maior que os aguardava lá dentro, ambos completamente por conta própria. Das profundezas do galpão, Carlos emergiu lentamente das sombras, aplaudindo sarcasticamente ao vê-los juntos, apesar de sua ordem para virem sozinhos. Olha que surpresa agradável, o casal do ano. Que surpresa vê-los juntos. Como são desobedientes. Trouxeram meus presentes? Ou querem que eu mostre ao mundo tudo que sei da vidinha de fachada de vocês? Lucas e Sofia permaneceram tensos, agora não só desconfiando um do outro, mas também do homem à sua frente. Quem é você? O que você quer de nós dois? De nós dois? Ah, vocês ainda não entenderam? Podem me chamar de Carlos. E o que eu quero? A diversão. Ver vocês dois, o magnata com seu golpe milionário e a dama com seus dedinhos ágeis para joias alheias, se contorcendo de ansiedade sem saber o que fazer. Foi muito fácil. Descobrir tudo. Um bom hacker acha qualquer coisa. O dinheiro? Ah, o dinheiro é só a cereja do bolo. A revelação de que eram apenas peças em um jogo sádico, a humilhação de terem seus segredos expostos ali, um para o outro, por aquele hacker arrogante que achava tudo divertido, a raiva superou o medo. Lucas avançou. A luta corporal começou, rápida e brutal. Carlos, talvez mais forte ou mais desesperado, agarrou uma barra de ferro enferrujada, golpeando Lucas e, em seguida, estrangulou ele com a barra. Lucas lutava por ar. Em um último esforço, ele desvencilhou-se do chantagista com uma cotovelada. Carlos, vendo que Lucas não pararia enquanto não se livrasse dele definitivamente, recuou e puxou uma pistola prateada, mirando no peito dele. O jogo acabou para você, magnata. Mas no último milésimo de segundo, antes que Carlos pudesse puxar o gatilho, Sofia agiu. Movida por um instinto que ela mesma não compreendia, sacou sua pistola dourada. 3 disparos. Ecoaram secos pelo galpão, atingindo Carlos em cheio no peito. Ele cambaleou para trás.
a pistola prateada caindo de sua mão, o olhar de surpresa mortal congelado no rosto. Lucas, ainda recuperando o fôlego, imediatamente chutou a pistola prateada de Carlos para longe. Carlos caiu de joelhos, depois no chão, engasgando as últimas palavras, o olhar fixo neles. Idiotas! Acham que acabou? O que fizeram não tem mais volta. E então, ele caiu morto. O eco do disparo pairava no ar. O corpo de Carlos jazia entre eles. Lucas e Sofia se olharam. Não havia mais espaço para acusações, apenas para a cumplicidade forçada pelo crime que acabara de acontecer ali, nas sombras do galpão abandonado. Um assassinato. Temos que sair daqui agora. Não havia tempo para hesitação. O instinto de sobrevivência tomou conta. Sabiam que a polícia encontraria os segredos de Carlos e, consequentemente, os deles. Desaparecer era a única opção. Cenas rápidas e tensas mostraram a execução do plano improvisado. Voltaram separadamente para suas vidas luxuosas, apenas o tempo suficiente para pegar o essencial: dinheiro vivo escondido, passaportes falsos e documentos essenciais, destruindo discos rígidos e celulares comprometedores. Sofia em sua casa, loja, reunindo suas últimas joias valiosas, algum dinheiro próprio e, crucialmente, limpando e guardando a pistola dourada em sua bolsa. Abandonaram tudo mais, as vidas que construíram. Encontraram-se novamente em um ponto discreto na periferia da cidade, entrando em um carro comum e anônimo que Lucas providenciou. Sem olhar para trás, aceleraram para a escuridão de uma estrada desconhecida, rumo a um destino completamente incerto, agora fugitivos e cúmplices. Longe dali, o protocolo interruptor do homem morto de Carlos foi ativado. Em um quarto escuro, Cristiano, seu filho, recebeu o e-mail criptografado. Dentro, não apenas o dossiê completo sobre Lucas e Sofia, mas também as chaves de acesso para as vastas contas digitais e offshore de Carlos, a fortuna acumulada com suas atividades ilícitas, agora herdada pelo filho junto com a sede de vingança. Cristiano acessou os arquivos, viu as provas, viu os dados que indicavam o confronto final. Sua expressão, inicialmente impassível, endureceu ao ver a foto dele com o pai. Ele olhou para a tela, confirmando o acesso aos fundos milionários, depois para a imagem granulada de Lucas e Sofia fugindo. Seu rosto, parcialmente obscurecido pelas sombras, contorceu-se não em dor, mas em uma promessa fria. Eles acham que escaparam. Com o dinheiro do meu pai nas mãos, o jogo só está começando. Eu vou encontrá-los. A vingança será completa. Uma risada baixa e macabra escapou de seus lábios enquanto a tela escurecia completamente. Fim da linha. Ou apenas o começo da caçada. Lucas e Sofia escaparam por um fio, mas deixaram um rastro de sangue e um inimigo implacável em seu encalço. O que você achou deste final chocante? Comente aqui suas reações e o que você acha que acontecerá agora. Amou esta trama cheia de suspense e traição? Quer mais histórias que te deixam sem fôlego? Inscreva-se agora no Trama Novelas e ative o sininho para não perder nossas próximas novelas. Se não confia em quem você ama, te prendeu até o último segundo, deixe o seu like. Compartilhe esta história com quem precisa de uma dose de adrenalina. Obrigado por assistir e até a próxima trama, talvez ainda mais perigosa. Trama Novelas. Nova novela saindo nos próximos dias. Aguarde!